Gente, eu tô aqui de volta com a Renata da Go Norte, continuando aquele papo que a gente estava tendo sobre imigração para o Canadá. Ao longo dos anos, uma grande parte do meu público é formado de pessoas que têm muita curiosidade e desejo de imigrar para o Canadá. E uma das perguntas que eu recebo com muita frequência é justamente sobre os desafios do novo imigrante. Naquele vídeo que eu gravei com o Jacaré, a gente falou um pouco sobre isso, e eu tô aqui, como eu falei, com a Renata, que trabalha mais com essa área, sabe diretamente dos desafios, das dificuldades que as pessoas têm, pessoas brasileiras que estão vindo para o Canadá, tentando se adaptar ao novo país. Tem muita coisa diferente aqui em relação ao Brasil. Clima, cultura, língua, né? É basicamente nascer de novo, tá? Isso foi inclusive uma analogia que o Jacaré falou no carro. É realmente uma nova vida. Você está abandonando tudo que você conhece a sua vida inteira, né? Tudo que foi o seu universo até então, para começar tudo novo, num lugar com pessoas diferentes, com cultura e língua diferente. Então, Renata, quais são, você que trabalha com isso, você deve ter visto vários casos diferentes, quais são, na sua experiência, as maiores dificuldades que as pessoas têm quando estão abandonando a sua vida antiga no Brasil para começar uma nova vida no Canadá? Primeiro, eu acho que migração, você imigrar, você tem que ter coragem, porque você vai estar deixando sua vida para trás para começar uma nova vida em outro lugar, no qual, assim, esse outro lugar, ninguém te conhece, ninguém sabe de onde você veio, ninguém sabe quem é sua família, você está aqui para começar do zero. Do zero. E aí isso é um desafio grande. Então, assim, primeiro passo é você fazer um planejamento antes de sair do Brasil. Conheça a região que você vai, conheça a província que você escolheu, a cidade, entendeu? Conheça as pessoas, entre em contato com pessoas que moram lá, entre em contato pelo Facebook, pelo YouTube, seja lá pelo que for, pelo caminho que você escolher, mas conheça a região, porque isso aí vai fazer com que você chegue no lugar com mais segurança. Sem contar da condição financeira. Quando o consulado pede para você provar a condição financeira na hora de tirar o visto, ou na hora que você está aplicando para o Express Entry, é exatamente porque eles sabem que o começo é complicado. Entrar no mercado de trabalho quando você chega no Canadá é um desafio. Sim. Eu mesmo, quando eu cheguei aqui, tendo morado nos Estados Unidos com um currículo razoavelmente bom, foi difícil entrar no mercado de trabalho nos primeiros 2 anos. Foi bem complicado. Mesmo com a experiência que você tinha. Mesmo com experiência, mesmo falando inglês. Porque eles sempre vão dar preferência para quem teve educação aqui ou quem está aqui já desde sempre. Então, assim, você é novo na área, ninguém te conhece, ninguém tem referência de você. Eles vão querer que você primeiro rale um pouquinho, o primeiro trabalho vai ser difícil, para depois as outras portas se abrirem. Uma área que eu vejo assim que tem um pouco mais de facilidade é a área de tecnologia, a área de TI. Por quê? Porque você não precisa tanto ter esse inglês fluente e geralmente os profissionais da área de TI, eles trabalham em empresas internacionais, né? Eles do Brasil estão trabalhando com empresas de outros países. Eu tenho vários amigos que estão planejando a imigração por causa disso, por causa desse contato que eles já têm, uma oferta de uma empresa internacional, porque eles já trabalham de casa do Brasil. Exatamente. Com isso, e aí isso abre portas, né? Mas e as outras áreas? As outras áreas ficam mais complicadas. Por exemplo, a administrativa de uma forma geral. Você vai ter que começar de um nível mais baixo para depois subir. Existem pessoas que conseguem emprego logo na sua área de cara? Existe. Mas, de uma forma geral, o primeiro trabalho vai ser mais complicado. O primeiro emprego. Depois que o primeiro acontece, os outros vão fluir com mais naturalidade. Outra coisa, para mim, aqui no Canadá, que foi difícil e até hoje, é o clima. Esse é difícil contornar. Mesmo em Vancouver, onde o clima é muito mais ameno do que em Calgary, onde eu moro, para quem, especialmente para mim, no caso eu sou do Nordeste, né? Então, eu também. Pois é. Então é um choque muito grande. Quando eu vim para o Canadá em 2003, eu estava morando no Maranhão, onde é bastante quente. Então foi um choque assim, absurdo. Ainda bem que eu não fui direto do Maranhão para Calgary. Eu morei em Maranhão também. Você morou em Maranhão onde? Eu morei em São Luís. São Luís, pode que eu morei em São Luís. Fiz surf, mano. Realmente é difícil de contornar, porque não tem como. Assim, por um lado, a gente lida com a temperatura aqui de uma forma melhor do que se lida no Brasil. Porque, por exemplo, no sul do Brasil é bastante frio, não tanto quanto aqui, mas, por outro lado, a infraestrutura aqui, ela te isola bastante do ambiente frio lá de fora, né? Tipo, quando eu morava no Paraná, a gente passava frio dentro de casa, entendeu? Tipo, tinha que andar com meia, tinha que andar com uma cerola, mano. Porque ficava muito frio dentro de casa. Então, pelo menos, tem essa diferença. Aqui, a construção civil aqui, ela é toda voltada, naturalmente, para isolar o ambiente interno do frio lá de fora. E o pessoal acha muito curioso isso, porque eu filmei lá perto de casa, estão construindo um prédio, e parece que estão montando um prédio de papelão e compensado, porque é isso que usam de fato na construção, né? Concreto, mais do lado de fora, para que aquele isolamento térmico, eles usam bastante compensado, né? Uma espuma
cor de rosa lá que eles colocam por dentro, eu não sei do que é feito aquilo. Se alguém souber, o pessoal do YouTube, eles são expertos em tudo. Alguém vai colocar nos comentários do que é feito esse negócio, onde compra no Brasil, inclusive. Mas é muito diferente, então pelo menos tem isso. Embora seja muito frio lá fora, dentro de casa, sabe o que me perguntaram outro dia? Eu tava tirando uma foto do meu equipamento de gravação e alguém perguntou se o frio não afeta o equipamento que eu tenho. Eu falei, mas cara, tô dentro de casa. Ele falou, sim, mas então não afeta. Aí que caiu a ficha. Porque no Brasil, onde é frio em todo lugar. Você passa frio dentro de casa, enquanto aqui pelo menos não tem isso. Mas quando você tá lá fora, esperando o ônibus, quando tá tipo menos 20 graus, chega a fazer menos 20 aqui em Vancouver ou nem? Nunca. Nunca? Nunca. Tá vendo? Vancouver, cara. Nunca vi. Eu preciso mudar pra cá, cara. Nunca. Já fez menos 40 com o wind chill. Mas o mal de Vancouver é o custo de vida, né? Muito que é mais caro, alto. muito caro. E chove também bastante. Chuva não me incomoda, cara. Eu prefiro chuva. Chuva? Eu prefiro chuva. Porque, por exemplo, a chuva, você se molha, você chega do seu compromisso, está todo molhado, encharcado. A neve, pelo menos, ela não te molha da mesma forma. Mas, ao mesmo tempo, a neve, ela deixa o carro imundo. Você estraga a barra da calça. Você... não dá vontade de sair de casa. Ó, eu não moraria em Calgary, eu não moraria em nenhum outro lugar do Canadá, porque eu não quero tirar a neve da porta da minha casa. Meu Deus, é horrível! Eu disse assim, não tem chance pra mim. Foi por isso que eu escolhi Vancouver, por ser uma região de clima mais ameno. Excelente escolha, cara. Eu invejo quem mora em Vancouver. Mas o problema daqui é o custo de vida. O custo de vida é bem caro. alto, o custo de vida é muito alto. Então isso também entra no planejamento. Se você quer vir para o Canadá, você tem que ver de acordo com o seu budget, né? De acordo com o que você tem, quanto você tem para poder vir para cá. Porque o começo, você vai gastar grana, cara, não tem jeito. O começo é um investimento mais alto. Dependendo de onde você vai, então, pode piorar. Tem muita gente querendo ir agora para interior, né? Para cidade pequena do Canadá, porque o custo de vida é menor. Porém, o mercado de trabalho talvez também seja um pouco mais difícil. É verdade. Mais complicado. Você tocou num ponto aí que é muito interessante. É algo que me perguntam constantemente. E eu já vou dar aqui o disclaimer, né? Que é muito difícil falar em questão de valores, porque cada condição é diferente. O perfil da pessoa que está migrando varia pra caramba. Mas tendo isso em mente, sabendo que é muito difícil você falar um número específico. Na sua experiência, para uma pessoa que está pensando em imigrar, né? Mais ou menos quanto você diria que é o ideal, vamos dizer aqui entre aspas, que ela deveria ter economizado para se sentir confortável nesse projeto? Novamente, é muito difícil, a gente não sabe as necessidades individuais de cada um, mas só para ter uma ideia mais ou menos de quanto o cara saber quantos anos ele precisaria se preparar para isso. Olha, nesse ponto eu sempre digo, quanto mais melhor. Certamente. Principalmente se você vai vir como estudante, quanto mais melhor. Prove uma comprovação financeira que cubra o tempo todo do período que você vai estudar. Então, se for de 2 anos, que cubra os 2 anos. Para imigração, a comprovação financeira é bem menor. Mas isso não significa que é o que você vai trazer. Você tem que trazer mais, porque você vai precisar desse dinheiro no começo. Para alugar a casa, se for necessário para o tamanho da sua família, um carro, comprar os móveis, porque trazer os móveis do Brasil, na época eu pensei em trazer, mas fica inviável, porque é muito longe, então você vai gastar muito para trazer esses móveis. Faz mais sentido, pelo menos, para vender tudo lá e pegar esse dinheiro. Exatamente, então assim, você vai ter que comprar móveis, o período que você vai ficar sem trabalhar, entendeu? Se o primeiro trabalho não te pagar o suficiente, como é que você vai cobrir as despesas? Então assim, o dinheiro inicial tem que ser um pouco mais alto. É claro que se a pessoa for daquela que não tem problema de se adaptar à situação e puder viver com menos... O que eu diria que é quase um pré-requisito para imigrante. Exatamente, exatamente. Então aí fica até mais fácil você trazer um pouco menos de dinheiro, mas sabendo que a situação vai passar apertada no começo. Basicamente você não vai estar saindo tanto, não vai estar comprando roupa de grife, não vai estar fazendo o mesmo nível, você não vai estar vivendo, pelo menos nos anos iniciais, você não vai estar vivendo no mesmo nível de conforto, digamos, conforto material que você vive no Brasil, né? No meu caso também, como acho que todo imigrante, assim, os primeiros 2 anos é bem difícil, mas obviamente você ganha vários, você perde algumas coisas na qualidade de vida se você está acostumado a um certo nível de classe média alta no Brasil, né, que você não vai poder reproduzir aqui nos anos iniciais, mas ao mesmo tempo tem aquela questão da segurança e conforto urbano, digamos assim, que você não vai experimentar no Brasil. Você quer ver um erro que eu acho que as pessoas fazem? Eu já vi acontecendo com amigos meus. Chegar aqui, alugar aquela mega casa maravilhosa, $2.500 de casa, nossa, compra um carro logo zero. Quando acabou de chegar. Acabou de chegar. Meu Deus. E daí se só vê, as pessoas vão pensando assim, não, eu vou começar a trabalhar e vai dar certo pagar as contas. Só que você vai vendo a conta bancária diminuindo e você com aquela conta de aluguel de $2.500, com aquele carro maravilhoso lá, mas para ter que pagar seguro. E daí, como é que você faz essa situação? E aí se o processo demora mais do que esperou, e às vezes acontece, vai complicar bastante. Aí você tá numa situação complicada. Então assim, planeje direito antes de vir, procure saber, conheça o lugar que você quer ir morar, conheça o custo de vida,
vida, empregabilidade, antes de fazer uma decisão dessa, entendeu? É uma decisão que pode mudar a sua vida para positivo, mas também pode trazer pontos negativos. Quando eu cheguei aqui em 2011, 5 famílias de residentes com PR estavam voltando para o Brasil porque não tinham se adaptado. Para explicar rapidamente para o pessoal, eu acho que a gente esclareceu isso muito bem no vídeo anterior. PR, que é a sigla de Permanent Residency, é basicamente o que a gente chama comumente de Green Card, que é o visto permanente no Canadá. Eu não gosto muito da expressão visto permanente, porque semanticamente, para mim, pelo menos, me corrija se estiver errado, não é visto permanente, seria residência permanente. Exato. A residência é você poder viver no país. Eu sempre pensei assim, na semântica da palavra, o visto é uma autorização temporária para entrar no país. Então, visto permanente para mim, mas é o termo que a galera usa, que se entende, né? Então, isso que é o PR, né? Residência permanente, o Green Card canadense. Eu acho que nem nos Estados Unidos não se usa mais tanto esse termo. Não, eles falam Green Card, eles só falam Green Card nos Estados Unidos. Aqui a gente não tem o Green Card, a gente tem o PR. Isso. E até o Green Card não é verde também, então não sei por que chamam isso. Outra coisa interessante é a questão do crédito. No Brasil você já tem um histórico de crédito, de você já comprou muitas coisas, você já trabalhou lá muitos anos, experiência profissional e tal. Você tem uma credibilidade no banco, você vai pegar um empréstimo, aplicar para cartão de crédito. E você chegando aqui como imigrante, você vai ter que começar do zero. Então você vai ter que fazer a sua linha de crédito. Você vai ter que, provavelmente, em vez de comprar um carro, você financia um carro. Porque as prestações que você vai construir seu crédito com as prestações que você vai pagar. Prestações que você vai pagar com seu celular, prestações que você vai pagar com a sua casa, o mortgage, se você comprar uma casa vai ser um mortgage, então aquilo ali vai construir o seu crédito. Agora vem cá, se o cara já tem um histórico com certas instituições que são mundiais, né, tipo Visa, Mastercard, American Express, isso ajuda? Ajuda. Esse histórico bancário pode ser trazido do Brasil para cá, para o banco daqui, e o banco daqui vai facilitar a sua vida em relação ao cartão de crédito. Então, quando você tiver os seus cartões de crédito aqui, você vai começar a fazer o seu histórico. Certo. Uma coisa também que é uma dificuldade, especialmente para o pessoal que imigra mais velho, né? Eu tive o benefício, né, o privilégio de vir quando eu era relativamente novo, né? Então, para fazer amizades foi bem mais fácil quando você é mais novo, porque eu fiz high school e tal, depois fiz college e tal. O pessoal que vem mais velho, né, eles vão depender bastante de contato com os brasileiros, né? Porque não tem como escapar disso, é a cultura que se conhece. Por mais que você esteja imerso na cultura canadense, você se integre, você ainda vai, particularmente quando você é mais velho, você ainda vai ter aquela carência do contato mais próximo de brasileiros, né? Então, por um lado, eu vejo que isso acaba dificultando o aprendizado pleno do inglês, né? Quando você pratica muito português, mas por outro, ele torna a transição mais fácil, né? Eu vejo isso pela minha mãe, que ela é mais velha, ela veio pra cá, então, naturalmente, o inglês dela sempre vai ter muita limitação comparado ao meu, que vim mais novo, né? Estive morando aqui todos esses anos, então ela busca contato com brasileiros, o que hoje em dia é mais fácil, porque a gente tem redes sociais, Facebook, WhatsApp, essas coisas, né? No meu tempo, quando eu vim, nem Orkut tinha ainda. Então era uma adaptação um pouco mais complicada. O que você acha em relação a isso dos brasileiros? Tem um núcleo brasileiro grande aqui em Vancouver? Está crescendo rápido. Com a situação econômica do Brasil, está todo mundo querendo sair do Brasil, vindo para o Canadá, porque é um país que aceita mais o imigrante. Eu creio que seja um dos países com a imigração mais facilitada para imigrantes legalmente é o Canadá. Então, assim, tem muito brasileiro chegando em Vancouver, a comunidade está crescendo. O que eu sempre falo para as pessoas, e falo para meus amigos que querem migrar, busque uma comunidade na qual você possa pertencer. No meu caso, eu cheguei no Canadá, a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma igreja. Eu fui para a igreja, tem uma comunidade, na época só tinha o que a minha mãe fez também. Na época só tinha 2 casais de brasileiros. Hoje, o nosso grupo de brasileiros está em 35 casais, fora as crianças. Então, assim, o grupo está crescendo, é uma maneira que a gente tem de um apoiar o outro. Mas não só isso também, se você encontra algo que tenha em comum, por exemplo, um esporte que seu filho vai, você vai conhecer outras famílias. Ou a escola do seu filho, você vai conhecer outras famílias. Você está em contato com o brasileiro é importante, mas você tem que se sentir não só adaptado ao país, à cultura. Então, por isso é necessário que você conheça pessoas que possam, de certa forma, ter um vínculo com você, de amizade, de vizinhança, para você não se sentir sozinho. É difícil isso, é muito difícil quando você chega aqui, que você deixa a sua família toda para trás e você está sozinho e você perde meio que a referência. Totalmente. Você está doente, você não sabe para quem chamar, você está passando por um processo muito difícil, você não sabe com quem conversar. Então faça amizade, sabe? Busque um caminho, um meio para você de contactar as pessoas, de estar em contato com gente.
Isso realmente é uma coisa, é curioso isso, porque quando a gente fala da questão logística da migração, né, a gente fala muito da questão da educação, o cara tem que ter educação, finanças, a questão dos trâmites burocráticos e tal, mas tem também essa questão de você se sentir adaptado no local, né, se sentir bem onde está. Então isso vai depender, você vai precisar muito dessa questão de um núcleo social onde você se sinta bem, você pertence àquele grupo. Então isso também é uma faceta importante da adaptação a um novo país. Pessoas que mesmo sendo bem-sucedidas na sua imigração, elas não se sentiam de fato em casa, né? Integradas. Então isso também é uma faceta importante da migração para um outro país. Quando eu cheguei aqui como imigrante, a gente vai para uma organização que era do governo, né, que chamava Skills Connect, que era para ajudar o imigrante a se adaptar, a conseguir emprego, enfim. E nesse escritório que eu fui a primeira vez, tinha lá um pôster dizendo: se você está se sentindo depressivo, sozinho, entre em contato com a gente pelo telefone tal. Isso é uma forma que o governo tinha, que eles têm até hoje, de fazer com que o imigrante peça ajuda quando se sentir sozinho. Nós somos brasileiros, nós somos um povo alegre, então assim, a gente não pode se isolar, a gente tem que encontrar uma forma de se conectar com outras pessoas. Sem dúvida. Então, gente, como sempre, eu vou colocar o link do pessoal aqui da GoNorte na descrição. Se você tem alguma dúvida, se tem curiosidade sobre o processo de imigração, link aí na descrição. Valeu, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. A GoNorte não é apenas mais uma empresa de imigração para o Canadá. Ela é a empresa de imigração para o Canadá. Com atendimento rápido e personalizado, nossa consultoria disponibiliza dos mais variados serviços que vão desde a solicitação de visto até a mudança de status e todos os processos de imigração, dando todo o suporte necessário para que tudo sempre aconteça da maneira mais cômoda. Afinal, a gente entende que o cliente não é apenas um cliente. Então, se você deseja visitar o país, estudar, passar um tempo, ou até mesmo morar no Canadá, conheça a GoNorte e realize os seus sonhos.